I need to break the habit of wanting to say Happy Sabbath. Tenho que parar com o hábito de Always. querer dizer sempre Feliz Sábado. Happy Tuesday. Feliz Terça. It's a pleasure to be here with you all. É um prazer estar aqui com todos vocês. And I'm happy to be able to be given the opportunity to spend time with you learning. Estou feliz por ter tido a oportunidade de ir estar aqui aprendendo com vocês todos. And so I hope this week may be a learning experience for all of us involved. Então, eu espero que essa semana seja uma experiência de aprendizagem para todos nós aqui. Let's open with a word of prayer. Vamos começar com a palavra de oração. Dear God, Querido Deus, we gather before you nos juntamos diante de Ti, in your name, em Teu nome, anticipating that you are here with us anteci- in our presence. antecipando que o Senhor está aqui conosco na nossa presença. The last year has flown by, O último ano passou depressa, but you have been laboring with us each step of the way. mas o Senhor esteve trabalhando conosco em cada passo do caminho. And so I pray that over the course of the next hour, Então eu oro para que no curso da próxima hora, that work may prove fruitful que esse trabalho se prove frutífero and I and everyone else may be blessed. e que eu e que todas as outras pessoas sejamos abençoados. I thank you and praise your name. Te agradeço e louvo teu nome. In Jesus' name I pray. No Amen. nome de Jesus eu oro. Amém. Aryan spent an hour and a bit this morning O Arya ficou um pouco mais de uma hora nesta manhã going through various topics, falando sobre vários tópicos. and so I have the honor Então eu tenho assim a of honra repeating what he said. de repetir o que ele disse. And so I hope Então eu espero that when I look up, que quando I don't see people falling asleep. eu olhar para vocês não veja ninguém dormindo. But I guess as Aryan expressed, Mas eu acho que assim como o Aryan expressou, for I'll say a year and a half now, por um ano e meio agora, the movement has been grappling with the idea of being in the Sunday law. o movimento esteve lutando com essa ideia de estar ou não na lei dominical. And in that time, Nesse tempo, various speakers have stood up with a perspective muitos palestrantes se levantaram com diferentes perspectivas. of what each has deemed important for them O que cada um trazia como to importante para highlight with si, regards to the Sunday law. trazia como destaque para contribuir com a ideia da lei And so dominical. in November last year, Então, em novembro do ano passado, I was one of them that shared my perspectives publicly. eu fui uma dessas pessoas que compartilhou sua perspectiva publicamente. And various things have been taught by myself and others since then. E várias coisas foram ensinadas por mim e por outros desde então. As you would expect, in that time, Como vocês esperariam nesse tempo, my understanding of the topics that I've been grappling with has grown. o meu entendimento sobre os tópicos com os quais estivemos lutando cresceram. And the way I've understood things has shifted. Meu entendimento cresceu e a forma como eu entendi as coisas mudou. Some things I've understood better, Algumas coisas eu entendi melhor, and some things worse. algumas pior. But the core of my studies, at least, has remained the same. Mas o ponto central do meu estudo permaneceu o mesmo, pelo menos. And so, as expressed by Elder Parminder, Então, assim como expressado pelo ancião Parminder,
When looking at my studies or my peers' studies, Quando olho para os meus estudos, there was a common thread that joined them all together. tem uma linha que é traçada And I guess em that's the comum entre purpose of this todos. week. E eu acredito que é o propósito nessa semana It's to understand why. Where did that common thread come from? de entender o porquê. De onde vem essa linha que junta tudo? Because it's a fundamental change Porque é uma mudança with fundamental how we understand the end of the world. do nosso entendimento sobre o fim do mundo. Growing up in Adventism, Crescer no Adventismo, my prophetic understanding of the end of the world ter crescido como adventista, was shaped and molded around a law about Sunday. moldou o meu entendimento sobre o fim do mundo. E houve uma mudança sobre a And that lei dominical e o marker and the domingo. period that followed E esse marcador e o período que o segue was the climax of the great controversy, é o clímax da grande controvérsia, where the battleground between, we'll say, two rulers took place. onde o campo de batalha entre dois governantes teve lugar. So when each of us look through Ellen White's writings, Então, quando nós olhamos para os escritos de Ellen White, you'd notice that she frames the great controversy in a very specific way. nós vamos notar que ela pinta a grande controvérsia de uma forma específica. As students of prophecy, Como estudantes de profecia, we have to be sure that we're reading between the lines when we go to her passages. nós temos que ter certeza de que estamos lendo entre as linhas quando estamos lendo as suas Because passagens. as is the case with every human prophet, Porque, no caso, she cada has her own profeta, biases. como cada um dos profetas humanos, ela tinha And it's seus our próprios duty vieses. E é a nossa To ensure tarefa that we're not just replicating her biases, nos assegurarmos que não vamos replicar os seus vieses. but if you read between the lines, Mas se você for ler as I think you entrelinhas, can get a good sense of what the great controversy is about. você pode ter um sentido bom sobre de que se trata o grande conflito. But it takes understanding William Miller's rules thoroughly to do that. Mas isso implica nós entendermos muito bem as regras de Miller. Often we talk about methodology as being a science and an art. Frequentemente nós falamos sobre metodologia como uma The ciência e uma science bit, arte. we'll express it as something that will constrain you. Uma ciência expressada como algo que vai But te I think people constranger. may misunderstand the art bit. Mas eu acho que as pessoas não têm entendido a arte disso. As being a free license to do what you want. Como uma licença livre para você fazer o que você The quiser. art bit Uma has to be permissão. constrained by the science. Essa arte tem que ser construída pela ciência. And so as we go through today's study, Então, ao passarmos por esse estudo de hoje, I hope to touch on some of the constraints that we have to abide by. eu gostaria de construir sobre algumas preocupações que nós temos tido. And so when we look at Ellen White's writings, Então, quando nós olhamos para os escritos de Ellen White, we can look at restrições, her writings and see if she's abiding by those rules herself. então a gente vai ver que ela está trabalhando com essas limitações também, assim Ellen como White nós. paints a very simple picture of the great controversy, Ela pinta uma figura bem simples sobre o grande conflito. she'll phrase it as about the law of God. E ela diz que isso é sobre a lei de Deus. And we know that we can't take that children's story E nós sabemos que não podemos pegar essa história infantil as being the entire story, como sendo a história completa, because we know that the law of God existed long before Lucifer rebelled. porque nós sabemos que a lei de Deus, ela esteve presente muito antes de Lúcifer se Lucifer rebelar. was all okay playing by the rules, Lúcifer estava com tudo certinho, fazendo tudo dentro das regras,
So there must be something more to it. Então deve ter algo a And mais so do I'll que só paint my isso. own children's story Então eu vou pegar a minha própria história infantil of Lucifer going, abiding by the rules, living in heaven, sobre Lúcifer, vivendo sob as leis no céu, until one day God decides to unveil a CEO that's been working in the background. até que Deus então quis revelar esse CEO que estava trabalhando por trás dos bastidores. And so Lucifer looks at his CV, Então Lúcifer olha para o seu looks at CV, Jesus' CV, olha para and he thinks Jesus that he's como um more qualified for the job. CV e acha que ele é mais qualificado para esse trabalho. And so now there's tension between what Lucifer thinks and the system that he's working in. Então agora existe uma tensão sobre o que Lúcifer pensa e o sistema What's para interesting que as está you trace trabalhando. through that story that Ellen White paints E o que é interessante quando a gente passa por essa história que Ellen White nos mostra is the fact that God was okay with the feelings that Lucifer had é de que Deus estava ok com o sentimento de que Lúcifer tinha. When I say okay, I mean God wouldn't take action. Quando eu falo que Deus estava ok, é de que ele não ia agir. Deus não ia agir. They know that Lucifer has these thoughts in his mind, Ele sabia que Lúcifer tinha esses pensamentos em sua but mente, now it reaches a boiling point, mas agora chega a um ponto em que isso já está and it fervendo. spills over E acontece então, into a point where Lucifer decides, I want to work with outside the system. então chega um ponto em que Lúcifer decide trabalhar To fora set do up their own sistema, kingdom, their own government. de então levantar o seu próprio reino, seu próprio governo. And that's where God decides this can't work anymore. E aí é quando Deus decide que You isso need não to leave. pode mais, isso já And não so the mais great vai funcionar e que controversy ele tem que ir embora. Então, o grande becomes conflito this story about rival kingdoms. se torna a história de reis rivais. And it shifts from heaven, E isso muda do céu and that's all going to play out here on earth. e vai ter o seu desenvolvimento Which aqui is na why the Terra. books of Daniel and Revelation E é por isso que os livros de Daniel e become so Apocalipse important with regards to how we understand the end of the world. se tornam muito importantes com relação a como nós entendemos o fim do mundo. Both of them look at the great controversy Os dois olham para o grande conflito in a way that none of the other books in the Bible do. de uma forma que nenhum dos outros livros da Because it Bíblia o looks at faz. it from a root cause. Porque eles vão olhar de uma questão If da you're going to causa try to understand raiz. any problem, Se nós tentamos entender qualquer problema, what you want to do is a root cause analysis. o que você vai então fazer é uma análise de como esse problema começou. Which is what the books of Daniel and Revelation do. Que é o que os livros de Daniel e Apocalipse Because they fazem. deal with this idea of governments and the rise and fall of kingdoms. Porque lida com esse tema dos governos e da ascensão e da queda das nações. So in Ellen White's mind, Então, you have to put yourself in her mind, in her context, na mentalidade de Ellen White, você tem que se colocar na to sua try to mente, no figure seu out why she contexto, would frame the great controversy about a law about Sunday. para entender por que que ela pinta a lei dominical como uma lei sobre o domingo. But she's going to look at this rise and fall of kingdoms, Mas ela vai então olhar para esse levantamento e queda das nações, and because of her biases, e por causa de seus she's vieses, going to use a law about Sunday ela vai usar uma lei sobre o as the domingo marker or transition point como o marcador ou um ponto de transição as you go from one kingdom to another.
para passarmos de um reino para outro reino. how that last kingdom of Bible prophecy Como esse último reino da profecia bíblica comes to power. chegará ao poder. So in her mind, Então, em sua the mente, identification or the means to do that na cabeça dela, o meio para fazer isso is by passing a law about Sunday. é passando uma lei sobre o domingo. So that's Ellen White's perspective. Essa é a perspectiva de Ellen White. We believe that we're prophets at the end of the world, Nós acreditamos que somos profetas no fim do mundo. and what that means is that we have all the light of past ages, E o que significa que nós temos toda a luz das eras and we can learn passadas from their mistakes as well. e que nós podemos aprender também de seus erros. So if we want to be safe, Então, se nós queremos estar seguros, sure that we understand prophecy correctly, se queremos ter segurança de que estamos entendendo a profecia we corretamente, have to put aside Ellen White nós temos que deixar Ellen White and de try to lado figure out things for ourselves e tentar entender as coisas por nós mesmos. in the science world. Então, I'm sure there's some scientists amongst us e também sobre o mundo científico, eu sei que tem alguns cientistas entre who nós would be able to describe what I'm about to describe a bit better. que podem tentar descrever o que eu estou por dizer um pouco melhor. They would explain how they come to a conclusion about a subject. Eles vão tentar explicar como chegaram a essa conclusão sobre esse tema. If a good scientist has an idea about something Se um bom cientista tem uma ideia that sobre they're going algo to prove a conclusion that they have, e eles querem provar alguma they know they have to conclusão build it on top of other things. sobre o que tem, eles têm que construir esse tópico sobre outras coisas. So to be safe, Então, para estar seguros, they seek to understand that topic from first principles. eles tentam entender esse tópico pelos primeiros princípios. Ou princípios Because they primários. don't assume anything. Porque eles não vão supor algo. Because as soon as Não- you assume that something is true, Porque no momento em que você you set yourself up for failure. presume que uma coisa é correta, então você está se preparando para a falha. To ensure that we don't make mistakes, Então, para ter certeza de que não fazemos we erro, não can't cometemos look at a erros, prophet nós não podemos olhar para um profeta that is interpreting something que está interpretando algo and use their interpretation with the assumption that it's true. e usar sua interpretação como uma presunção e presumir de que isso é correto, So we como need to uma go to first presunção de principles, que é correto. Então temos que ir para os nossos which means princípios to primários, understand an issue from its core que significa então entender um princípio em from its foundations, seu centro, em suas and then you can bases. start building your understanding on top of that, E aí, então, você vai conseguir começar a construir o seu so that you're entendimento not making any sobre assumptions along the way. isso, para que você não esteja só presumindo durante o caminho. Which is my hope that each of the teachers would do this week. E eu espero que seja isso que cada um dos professores esteja fazendo esta semana, Including myself. So incluindo if eu there's mesmo. any point where there's an assumption I make, Então, se em qualquer ponto eu estou I presumindo hope you algo, call me out vocês podem me chamar a after atenção. the meeting. So the place that I wanted to start, E onde eu gostaria de começar, because I've already assumed porque eu presumo that Daniel and Revelation are going to guide us to understand the end of the world, que Daniel e Apocalipse vai guiar o nosso entendimento no fim do mundo, is the book of Revelation, chapter 17 specifically. é no livro de Apocalipse e mais especificamente no capítulo 17. In my mind, it's one of, if not the most important chapters Na minha cabeça, é o mais, ou se não um dos mais importantes capítulos to understand the Sunday law.
para entender a lei dominical, to understand the great controversy. para entender a grande controvérsia. The reason I say that E a razão pela qual eu digo is isso because if you compare it to all the other chapters and books that talk about the rise and fall of kingdoms, é que se você compara com todos os livros e capítulos que falam sobre a ascensão e queda dos reinos, it's the only place where you get this thing é o único lugar onde você consegue isso, essa and break it coisa. up into various parts. E essa coisa você consegue dividi-la em várias partes, Where you can understand those things in isolation. onde você consegue entender essas coisas isoladamente, Where you can look at them in detail onde você pode olhar para essas coisas em detalhe and then go on and make your applications thereafter. e depois seguir adiante e fazer as suas When you aplicações. go to other chapters, like chapter 13, Quando você vai para outros capítulos, como o capítulo 13, or the books of Daniel 7, 8, 9, ou nos livros de Daniel 7, 8, 9 and 2, e 2, you see a conglomeration of entities. você vê um conglomerado de entidades, Where everything is just packaged together onde tudo está empacotado junto, because the specifics are not the points that those prophets want to make. porque não é o ponto que esses profetas estão tentando fazer, ser específicos. But John realizes Mas João that percebe I need to tell you this story from a perspective that hasn't been told before. que precisa te contar essa história de uma perspectiva que não foi contada antes. And that perspective E essa is going to perspectiva break up this thing. vai dividir, vai So desmontar essa Aryan coisa. spent some time this morning Então, o Arian, ele levou algum tempo essa manhã defining 3 of those things found in Revelation 17. demonstrando 3 dessas coisas que são encontradas em Apocalipse 17. The woman, A mulher, the beast, a besta and the heads. e a cabeça. So I'm going to do the same job, Então, vou fazer esse mesmo And- trabalho perhaps describe it in a different way. e talvez descrevê-lo de uma forma diferente. Knowing that each of us are seeking to define these entities correctly, Sabendo que cada um de nós está querendo identificar essas entidades de maneira correta, should demonstrate to all of us just how important it is to get it right. eu gostaria de demonstrar para cada um de nós como é importante que nós possamos entender isso da maneira certa. Because it shapes and molds your understanding of kingdoms, the Sunday law, etc., etc. Porque isso vai moldar o seu entendimento sobre reinos, leis dominicais, etc. So, as we examine the book of Revelation, Então, ao examinarmos o livro de Apocalipse, or any prophetic topic really, ou qualquer outro tópico there's profético, 2 ways in which you can look at that story, a story. tem 2 formas em que você pode olhar para essa A história. verse, a parable, or a chapter. Seja um versículo, uma parábola ou um capítulo. And various teachers have defined and explained what these ways are. E muitos professores têm explicado e definido como são essas formas. So you could look at it from a panoramic perspective. Então, você pode olhar para isso de uma perspectiva panorâmica. You don't get to decide. Você não The tem que verse or the decidir. chapter will tell you that you're looking at the story panoramically. O verso ou o capítulo vai te dizer se você está ou não olhando de maneira panorâmica para a Which means, história. by way of revision, that you're looking at a story from its complete start to end. De que se você está ou não olhando para essa história de seu completo começo ao And fim. then the second way is dispensationally, E a segunda forma é de maneira where you're going to get a dispensacionalista, segment of that entire history em que você vai pegar um segmento dessa história completa
and zoom in fazer um zoom to get the details. para conseguir os detalhes. So, with the symbols that we want to try and understand, Com esses símbolos que nós queremos tentar we should entender, be sure when we're reading a verse nós temos que ter certeza de que estamos whether lendo um the versículo, author is telling you to look at the panoramic perspective or the dispensational one. que se ao ler esse versículo, se o autor quer que você leia isso de forma dispensacional ou panorâmica, Because it's going to shape the conclusion that you get to. porque isso vai moldar a conclusão a qual você vai chegar. So, for the definitions, Então, para a as definição, Ariane expressed, como a Ariana assim eu expressou, we want to find a definition that's broad enough nós queremos encontrar uma definição que seja to o cover the suficientemente panoramic view, ampla para cobrir a visão but to learn panorâmica, something within a specific dispensation. mas também para que possamos aprender dela algo específico para uma definida dispensação. So, if you just leave it vague, Então, se você só deixar isso you're vago, not going to learn anything. você não vai aprender nada. But if you get too specific, Mas se você for muito you específico, might find yourself in a place where you can't apply it in other dispensations. você pode se encontrar em um lugar em que você pode fazer aplicações para So outras you need to find that dispensações. sweet spot, Então, você tem que encontrar esse ponto which is a delicado, trade-off between the two. que seria, então, uma mudança entre os dois. So our criteria for our definitions Então, is to be meu vague critério but specific. é que deve ser vago, porém específico. Vago e específico. With these three symbols, Com esses três símbolos, I want to try and discuss some rules of biblical interpretation as we go through them. eu gostaria de tentar interpretar So the first symbol I want to explore alguns símbolos. O primeiro símbolo que eu gostaria de is explorar heads. é as cabeças. When you consider scripture, Quando você considera as in my escrituras, mind, there's two ways that you can go about understanding a figure or a symbol. na minha mente tem duas coisas que você deve saber para interpretar se uma figura ou um símbolo. And they're not independent from each other. Não é independente hand um in do hand. outro. Vão de mãos dadas. But I want to describe them in separate ways. Mas eu gostaria de You may descrevê-los be de able to forma find a different way of understanding a symbol. diferente. This is the way I understand it. So, if you read a Essa é a forma symbol como in eu a entendo passage, isso. Então, se você lê as um per símbolo William Miller's guidance, com You can o get that direcionamento symbol. de William Miller, and trace it through the Bible, a gente vai fazer um traçado através da Bíblia. sorry. You can trace your symbol through the Bible Você pode traçar esse To learn símbolo that seu figure's através true da meaning. Bíblia para entender qual é o verdadeiro significado dessa figura. and where you see that symbol explained, E onde você vir esse símbolo sendo explicado, you get that symbol and you apply it to whatever you're trying to understand. você pega esse símbolo e o aplica para aquilo que você está querendo entender. So John does that within the chapter itself with heads. Então, João faz isso dentro do capítulo com as In- cabeças. 17 verse 9 and 10. No capítulo 16, versículos He 9 does some e 10. repeat and enlarge Ele faz algum because he's going to say these repetição heads e ampliação, porque ele quer dizer que essas are cabeças mountains, são montanhas, and then he's going to say e então ele that vai they're dizer kings que são in the following verse. reis
no versículo seguinte. So you have this temporal sequence that John En- gives you. Então você tem essa sequência temporal que João te dá. So as I said, we have options of what we're going to do next. Então, como eu disse, nós temos opções do que vamos fazer depois, o próximo Option 1, passo. Primeira opção, we're going to use a dictionary. vamos usar um dicionário. Not any funny dictionary you find, Não é nenhuma definição de but you're going to be dicionário constrained engraçada. Vocês to podem, understand that Greek and that Hebrew. vocês podem ficar By constrangidos para following a entender thorough esse hebreu theologian ou grego, mas who's done the work of interpreting that Greek or Hebrew into English. alguém fez esse trabalho de interpretar o hebreu ou grego para o So the three inglês. that I have that I've Então, found reliable a are fonte que Brown eu Driver tenho, Briggs que eu acredito Strong's ser or Thayer's. Your confiável, 3 dictionaries that you're going to use. ele fala sobre 3 They'll dicionários que help ele you acha in trying to define that term confiáveis. that you're looking to understand. Por exemplo, Strongs, que vão ajudar a você entender esse termo que você está So the word tentando that I want to understand entender. A forma como eu is this, kings, when John says kings. entendo é que esses reinos, quando João diz reis, If you look within your Strongs, se você olha na there's a concordância reference code that's given Strongs, to that word, existe uma referência dada for palavra, that Greek word. para essa palavra grega, It's G935, que é and the G935, Greek word is that. I'm not going to try and pronounce it. que é basilens. But an important point that Strong's notes Mas um ponto importante que é anotado pela is that the concordância root of this word é comes que from the notion of a foundation of power. vai à conclusão da So base he do que é um looks at where poder. this word came from, Então, você olha para and entender his suggestion de onde essa palavra vem. is that it's Então, built on this idea of a foundation of power. sua sugestão é de que isso está construído sobre a ideia de o que é a base de um poder. So that's one way of doing it. Isso é uma forma de fazê-lo. So option 1, we look at the meaning of the word. Então, opção 1, nós olhamos John used a para specific word to relay a specific point. o significado de uma palavra, pegamos uma palavra específica para chegar a um ponto específico. And then your option 2 E a opção 2 is, as I suggested, tracing your symbols through the Bible. é de traçar esse símbolo, buscá-los na Bíblia. So we could do Buscá-lo na king Bíblia. again, Então, pegando but a I want to palavra look at mountain rei, eu quero ver o que é montanha, because I want to make a specific point about mountain. porque eu quero fazer um ponto específico com relação à montanha. You could go to various verses to try to understand what mountain means for us. Vocês podem ir para vários versículos para tentar entender o que montanha significa para nós. You're dealing with a symbol, Vocês estão lidando com o símbolo. that's the methodology that we're employing. Essa é a metodologia que estamos empregando. So in your minds, you should pick up what the rules and engagement are when handling symbology. Então, na sua mente, vocês deveriam. So the verse that I want to go to Saber quais são as regras para que nós is abordemos Exodus 15, simbologia. verse 17. Então, vamos começar com Êxodo 15, 17. I'm going to read the verse. I've left it in the translator's chat. Eu vou ler o versículo. So Moses is going to say, Então, Moisés vai dizer:
You should bring them in and plant them in the mountain of thine inheritance, Tu os introduzirás e os plantarás no in monte the de tua place, O herança, Lord, no lugar que tu, ó Senhor, which you've made for thee to dwell aparelhaste para a tua habitação, in the sanctuary, O Lord, no santuário, ó Senhor, which thy hands have established. que as tuas mãos estabeleceram. If you read through that, Se você ler isso, you'd see that Moses is crossing the Red Sea, você vai ver que Moisés está atravessando o Mar Vermelho and God is going to establish a kingdom in this new habitation. e que Deus vai estabelecer um novo reino That mountain is a kingdom. nessa nova habitação. Essa montanha é um The reason reino. why I wanted to go to this place, E a razão pela qual eu quero ir a este lugar because it has nothing to do with the topic that we want to understand. é porque não tem nada a ver com o tópico que queremos The entender. context is entirely different. O contexto é completamente diferente. Moses is celebrating God's victory over Egypt, O Moisés está celebrando a vitória de Deus sobre o Egito. and so we get that symbol Então pegamos esse símbolo out of its original context fora de seu contexto original and we can use it where we want. e podemos usá-lo onde queiramos. Often at the back of our minds, Assim, we think that we're constrained by the context where the symbol came from. achamos que estamos constrangidos pelo símbolo, But with convencidos symbology, deste símbolo por onde ele veio. whether you're just going to look at the meaning of the word E com a simbologia, vamos olhar para o significado dessa palavra, or understand it through tracing it through the Bible, ou então de entender esse símbolo what you're através legally allowed to do de como aparece na Bíblia, que nós temos permissão de fazer is take isso. that symbol Nós and podemos then pegar use este it where you deem fit. símbolo, então, e usar onde nós queiramos. When you're making application, Quando você está fazendo alguma aplicação, that's where you're going to get constrained. é aí onde Because você... William Miller says Porque that your right use of that symbol vai ficar constrangido, porque William Miller needs vai to dizer... harmonize with the theme you're discussing. Ele disse que esse contexto Where tem it que came estar from em harmonia com uma coisa is que você está irrelevant. procurando. So coming back to kings, mountains, and heads, Então vamos voltar para reis, montanhas e cabeças. Na verdade, não é constrangido, é assim. Vai I ficar describe Daniel numa and situação Revelation as difícil. being the key to understand end-time prophecy. Eu estou mostrando Daniel e Apocalipse como sendo chaves para entendermos a profecia do tempo do fim. Where both of them are talking about the rise and falls of kingdoms. Quando ambos estão falando sobre a ascensão e queda dos reinos. So when we say Daniel is equal to Revelation Então, quando dizemos que Daniel é a mesma coisa que Apocalipse, as the same book, como o mesmo rei, o what we mesmo mean is livro, that they're discussing the same themes, o que estamos dizendo é que eles estão discutindo sobre os mesmos temas just from different perspectives. de perspectivas diferentes. So when we look at how Daniel is going to use this word king Então, quando olhamos para como Daniel está tentando olhar in para essa Daniel 7, palavra verse 17 and 23, no livro de Daniel 7, versículo 17 e in verse 23, 17, no verso 17, he says, these great beasts, after describing the beast that he was shown, depois de descrever as bestas, ele fala: estes grandes animais are four kings. que são quatro reis. And then in verse 23, E depois, no versículo he's going to 23, describe that beast as a kingdom. ele vai descrever essa besta como um So reino. yesterday, Então, ontem, I tried to prepare you all for my study, eu tentei prepará-los para o meu as estudo, I often do with jokes.
como eu costumo fazer com piadas, but I was hoping that you would all be diligent students and go and look at the meanings of some words. mas eu estava esperando que vocês atuassem como estudantes diligentes e procurassem o significado de algumas palavras. They're not new words to us. Não são palavras novas para nós. In 2020, a specific teacher, since I'm not allowed to say his name, Em 2020, um professor, certo professor, não sei se estou, se posso falar seu did a nome, series of studies on methodology. fez uma série de estudos sobre metodologia. And he explained the meaning of two words. E ele explicou o significado de duas Synecdoche. palavras: sinédota And metonymy. e metonímia. Because Daniel is going to use this methodology Porque Daniel as a vai usar essa refresher metodologia, knowing that you all didn't take me seriously. sabendo que nenhum de vocês vai ter me levado a I'll give the sério. definitions of these two words. Eu vou dar a definição dessas duas palavras. A synecdoche is a Sinédoque figure of speech é uma figura de linguagem in which a part is made to represent the whole, or vice versa. em que uma parte representa o todo ou vice-versa. So you get a part of something, Então, você pode pegar a parte de algo and then you're going to refer to that small something e então você vai se referir a esse pequena coisa as representative of the entire picture. como representativa da figura completa. You have to be sure about which part you're going to use, E você tem que ter certeza de qual é a parte que você vai usar. because if you choose the wrong part, Porque se você escolher a parte errada, it could lead to a case where that part doesn't equal the whole. pode chegar ao ponto de que essa parte realmente não represente o todo. A metonymy E uma metonímia is where you get a word é quando você tem uma palavra and that word changes, in simple terms. e essa palavra, em termos simples, ela muda. So the official definition Então, a is definição where a figure oficial of speech, é uma figura de where linguagem a word or a phrase, em que uma palavra ou uma frase, a figure of speech where a word or a phrase uma figura de linguagem em que uma palavra ou frase is substituted for another é substituída por outra, that is closely related with it, que está ligada a ela, rather than using its own name. em vez de usar o seu próprio nome. So an example of that Um exemplo disso would be if you read a press report é se você lê and it says the White House made an announcement. uma notícia e você lê assim: a Casa Branca fez um anúncio. It's not talking about the building, Não está falando sobre o prédio, it's talking about the government function. está falando sobre uma função governamental. Or for the addicts that may be amongst us, Ou nos anúncios. and you say someone is addicted to the bottle. Ah, tá. Falando sobre viciados, alguém fala That's assim: not essa in reference pessoa, to the literal bottle. uma pessoa é viciada em latinhas It might e just be the baby addicted to the milk. poderia ser, por exemplo, um bebê que está viciado no leite. Yeah, I know where your minds went. E eu sei o que vocês estavam Or pensando. another example, the crown will decide. Ou, por exemplo, a coroa decidirá. It's not the literal crown.
não é a coroa, literalmente. It's representing something else, the monarchy in that case. Está representando outra coisa, no caso, a monarquia. So when we're dealing with symbology, Então, quando nós estamos lidando com simbologia, it's akin to metonymy. So we have to be comfortable with this methodology. temos que estar confortáveis com essa metodologia. So in prophecy, like in the case with Daniel, Então, na profecia, assim como no caso de Daniel, he's going to say, the king, you Nebuchadnezzar, ele vai dizer: Você, Nabucodonosor, I'm just going to refer to this small thing, eu só vou me is going to be referir a essa used to pequena represent the kingdom, coisa que vai, então, representar o the reino. system or institution that's ruled by that person. É o sistema ou instituição que está sendo So governado a por essa part in pessoa. that case Então, a parte, nesse caso, is equal to the whole. é igual ao It's not that the king todo. himself is the nation, Não está falando do rei em si, mas da nação. rather, it's the office or the reign of that king that stands for the nation that they govern. Mas é sobre o reinado desse reino que está levantado para governar That essa they nação. govern. I don't know what I said. It's not the king themselves, Não está falando sobre o rei em si ou da it's nação em rather the si, office or the reign of that king mas do ofício, do reinado that dessa represents nação, the whole nation that they govern. que representa toda a nação que ele está governando. So if someone were to say to you, King Charles signed some bill, Então, se alguém te disser que o rei Charles assinou um they're documento, not referring to the person Charles Windsor, não está se referindo ao they're rei referring to the Charles, crown, the monarchy, the mas institution. a monarquia, a instituição, a coroa. So a while back, Então, we voltando um learned what pouco, institutions are. nós aprendemos o que são as instituições. A structured, enduring system E é um sistema estruturado e that's more than just physical permanente buildings or an organization, que é mais do que simplesmente uma organização política but it's a set of established rules, norms, and roles. ou prédios, mas é um conjunto de regras, normas estabelecidas. So, bringing all these ideas together, Então, juntando todas essas ideias, the idea of a foundation of power, a, a ideia de um poder that's what we have to de think of when we think of base, head, alicerce, nós temos que colocar isso na nossa cabeça. and what we saw Daniel do using synecdoches and metonymies, E o que nós vimos Daniel fazer usando sinédoques e metonímias, metonymy because he says this king is equal to the institution of rule, metonímia porque ele diz esse rei é igual à instituição de uma regra, uma lei, and the synecdoche, the part represents the kingdom, the king, the kingdom. e a sinédoque, quando a parte representa um todo, quando o rei representa um reino. Taking these three elements, Tomando esses três elementos, a reasonable definition uma definição razoável which meets the conditions that we set out que atende às condições que as nós being a precisamos, definition that is applicable across time, que seria ser uma definição que é aplicável but is através do specific tempo, enough so that you learn something. mas que seja também específica o suficiente para você aprender algo dela. I'm hoping that the steps we went through demonstrate how you come up with this definition. Eu espero que os
os passos pelos quais nós passamos te ajudem would be nessa a definição. political institution with power. Isso seria uma instituição política com poder. Just saying state is worthless. Para dizer que o Estado não tem valor, Because it's not specific enough. porque não é o And describing it suficientemente as an específico. institution Eu descrevo isso como instituição, means that there are constraints that that thing has. It has a set of rules, norms, and behavior. como algo que tem normas, regras e um comportamento, Behavior. And it has something that any other institution wouldn't have. e tem algo que qualquer outra instituição não teria. It has power to do something. Tem poder para fazer algo. So, some examples that you might think of, this list can go on. Então, outro Is a exemplo, que king. você pode ter vários deles, A political party. é um rei, These are examples of institutions. um partido político. Esses são The electoral exemplos system. de instituições, In your um own sistema eleitoral. Just try to think of how these meet the definition of an institution. Tente entender como isso encontra a definição de instituição. Constitution Uma or Constituição, Congress. o Congresso. So when you try to look for application of what this symbol is, Quando você tenta fazer a aplicação sobre o que esse símbolo é, try to see which one meets the criteria that we've described. tente entender qual deles vai de encontro ao critério que nós descrevemos. So I spent a bit of time on heads Eu gastei um pouco de tempo falando sobre cabeças, because it's not something that we've discussed in recent past at depth. porque não é algo que recentemente, no passado recente, nós tenhamos Whereas with discutido women, com profundidade. I think 10 hours were spent in Slovakia trying to understand a reasonable definition for women. Embora apesar disso, com relação à mulher, a gente ficou umas 10 horas na Eslováquia tentando encontrar alguma definição razoável. And so I won't go into too much detail about this, Então, eu não vou entrar em muito detalhe sobre except for isso, saying it's an entity with ideology. exceto dizer de que é uma entidade com uma As Aryan said, ideologia. an entity is something that exists and is distinct from other things. Uma entidade, como o Aryan disse, é uma coisa que existe e que se distingue de outras coisas. It has a recognizable identity. Tem uma identidade reconhecível. And we know that this woman has an ideology E nós sabemos que essa mulher tem uma ideologia because of what's plastered on her forehead. por causa do que está escrito em sua testa. So I'm going to skip woman and go to beast. Então, vou And I've saved this one passar for de last mulher para besta, because of the relationship it has with women and heads. e falar da relação que tem com a mulher, por causa da relação que tem com a mulher e com as So we know cabeças. not all heads are beasts, Nós sabemos que não todas as cabeças são bestas. as Aryan demonstrated, Como a Arya demonstrou, because there's a specific time period existe um período de tempo where you específico have a head em que você tem uma and cabeça you don't have a beast, e você não tem uma besta, where in others you do. enquanto em outros lugares você tem. In that sixth dispensation. Essa é a So we sexta know they're dispensação. not interchangeable things. Nós sabemos que não são coisas In intercambiáveis. the book of Revelation, in the introductory thoughts, Então, o livro de Apocalipse dá esses pensamentos it introdutórios, tells you that this woman is going to ride this scarlet colored beast diz que essa mulher vai
montar essa besta escarlate. And the reason that woman wants to ride that beast or control it E a razão pela qual essa mulher quer montar essa besta ou controlá-la is because she has no power of her own. é porque ela não tem poder em si She mesma. needs something that has power. Ela precisa de algo que tenha poder. So she goes looking for these heads, Então ela vai procurando por essas and whether cabeças. that head accepts the way the woman thinks E se essa cabeça aceitar a forma como ela pensa, is going to determine whether it's a beast or not. isso vai determinar se essa cabeça se So- torna uma besta ou não. We can take the definition that we had for heads Desculpe, não. Vai determinar se esses and conjuntos vai se define tornar a uma besta beast ou as a não. political institution with power, Então, definimos uma besta como um poder político com poder, uma but instituição we have to política add com poder, something after the dot 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 e a gente vai ter que adicionar alguma coisa to depois distinguish das it from the heads. reticências, que faz com que isso seja And what's the diferente da distinctive cabeça. characteristic? E qual seria, então, a Is característica that now distintiva that beast da besta com has relação à is cabeça? full of the names of blasphemy. É de que agora essa besta está cheia dos nomes de blasfêmias. That's verse 3. Isso é o versículo 3. i.e., Apocalipse it's 17, adopted the 3. ideology of the woman. É uma ideologia adotada pela mulher. Da mulher. Adotada da mulher. Então, uma instituição política com poder que adotou a ideologia da mulher. So often when I raise this argument, Então, frequentemente, quando people eu take me to Revelation 17, verse 9, levantei esse argumento, as pessoas me levaram a Apocalipse 17, versículo which says 9, that the woman sits on 7 heads. que significa que a mulher se senta sobre 7 But cabeças. as I warned us at the beginning of this discussion, Mas you need to know whether John is talking panoramically or dispensationally. eu chamei a atenção de vocês para que a gente pense se João está falando de uma forma panorâmica Because ou if it's dispensacional. discussing things at a panoramic level, Porque se ele estiver discutindo as coisas de uma forma panorâmica, we know this is panoramic because it lists all 7, nós sabemos que é panorâmico porque ele lista os 7, todos os 7, from start to end. do início ao fim. If you're looking at something from afar, Se você está olhando para algo de longe, you're not going to get any details. você não vai You're just going to conseguir get a vague outline of what's happening. detalhes, mas somente uma um vago esboço do que In está earlier acontecendo. verses, John does the hard work for us by zooming into a specific dispensation E como base, o João faz uma base para que estabeleçamos uma dispensação. a specific dispensation. Mas dispensação Zooming específica. into a specific dispensation. Ele faz um zoom para nos mostrar uma específica To dispensação. prove to you that what you see in that panoramic view Para provar para você do que você vê nessa visão is not panorâmica, all there is. não é tudo o que há. And I won't mention who said that. If you want to see more of what there is, Se você quer ver mais do you que have to há, go into the dispensational de views tudo to o do que that. há, So você I started with the definitions of woman, head, and beast você tem que entrar mais nas dispensações. because, in my mind, Na minha mente, they're foundational to everything else you do next.
O entendimento de besta, mulher e So, cabeça é uma base para o as entendimento was de tudo que vem introduced in the depois. introductory thoughts yesterday, E tendo então dado pensamentos and introdutórios para as vocês you've ontem, all seen in the last year and a half, como vocês têm visto no último ano e meio, the marker, o the marcador, marker for, I'll just call it the Sunday law, marcador para a lei seems to have dominical, shifted from a law parece ter mudado de in uma our lei. minds. It may have shifted from Sunday to equality, Na nossa mente deve ter mudado de domingo para but igualdade. in many minds, it was still a law. Mas, para muita gente, continua But sendo uma now, lei. at least the people who've suggested publicly a different perspective Mas agora, pelo menos algumas pessoas fizeram sugestões públicas de diferentes have tied it perspectivas to an election. e falaram também de uma eleição, Specifically, the 2024 e especificamente a eleição de 2024, election cycle. And o so ciclo Aryan eleitoral. gave two proofs for that in the morning, E o Ariane deu duas provas para one of isso which esta I will manhã. overlap with. Uma delas eu vou Overlap, vou discuss sobrepor, as well, também vou discutir. and two are different ones. E duas delas So são I'll start diferentes. with the one that he did discuss, Então, vou coincidir com essa primeira que ele the discutiu: rise and fall of kingdoms. o levantamento e queda das nações. Why an election would be the marker for the Sunday law in the context of the rise and fall of kingdoms. Porque uma eleição seria o marcador Sorry. de uma lei dominical no contexto do levantamento e queda das nações, ou de reinos. Levantamento e queda de reinos. And so our story is in Revelation 17, Nossa história está em Apocalipse 17, as that's the theme of 17 and 13. sendo esse o tema dos capítulos So what you would 17 e notice 13. when you're going through Revelation 17 Então, o que você vai notar quando você vai em Apocalipse and you're 17 counting those kingdoms e você está contando esses is that there's reinos, 7 of them. é que existem There's 7 7 kingdoms deles. as you go through history, São 7 reinos ao você caminhar pela and história. that should be ringing bells in your mind E isso deveria fazer tocar vários sinos na sua cabeça, that you're going to employ specific methodology, de que você vai, então, empregar which metodologia would be específica, que seria symbology. simbologia. Because now you have a symbol Porque agora você tem um símbolo that I'm hoping you know the meaning of. que eu espero que você entenda o significado, As William Miller says, como William Miller diz, there's nothing arbitrary in scripture. não existe nada So we want to arbitrário understand this symbol, 7. nas escrituras, então precisamos entender o símbolo One of the 7. places you could go Um dos lugares onde você pode ir is the creation story, é na história da criação, where God's work quando o trabalho de creating Deus, earth ao criar a terra, is perfected é on the aperfeiçoado 7th day. no sétimo dia. Context, O contexto, creation. a criação. So you take that symbol Então você pega esse símbolo out of its context, fora de seu and contexto now you're going to apply it with regards to Satan and his cycle through kingdoms. e vamos aplicá-lo então a Satanás e a seus reinos. I keep repeating this point in different ways Eu continuo repetindo esses pontos to em ensure that diferentes we are formas aware of how symbols are used para assegurar de que estamos conscientes de como and os to símbolos são demonstrate the usados legality of disregarding context when you're using a symbol. e para entender a legalidade desse contexto com relação a esse contexto de símbolos. Disregard the context when using a symbol. Disso com relação ao contexto
quando usamos So um I'm sim. hoping you would all shout out that 7 means perfection. Então, eu espero que todos vocês gritem que 7 significa perfeição. So we're dealing with the perfection of Satan's kingdom. Então, estamos lidando com a perfeição do reino de Satanás. So coming back to the rise and fall of kingdoms, Então, voltando com a ascensão e queda dos we reinos, have the 7th kingdom that we know little about, nós temos o 7 reino, do qual sabemos pouco, and we want to understand it better. e nós queremos entendê-lo melhor. So, with regards to parable teaching and methodology, Com relação à metodologia de parábolas, if there's something you don't understand or know little about, metodologia e ensino de parábolas, what can you do? You can bring it quando você quer saber algo sobre and isso, o que você juxtapose faz? it, Você traz e os which means justapõe. force it together with something. Nós forçamos para que essas duas coisas They fiquem force together juntas. because they're two different things fundamentally. São fundamentalmente coisas muito diferentes, então nós forçamos para que elas se And juntem. use the thing that you understand a fair bit about E usar essa coisa que você sabe um to pouquinho explain the sobre thing that you know little about. para explicar essa coisa que você não sabe muito, So, sobre the a qual things você that não we sabe do muito. know about the 6th kingdom Então, as coisas que nós sabemos sobre o sexto reino are the following. são as seguintes. I've tried to avoid quoting Ellen White for reasons that I mentioned at the beginning. Eu tentei evitar citar Ellen White pelas razões as quais eu citei no início, But I'm going to quote her now mas eu vou citá-la because agora, I think she follows the rules porque eu acho que ela when segue as explaining what's going on with regras the 6th kingdom. ao explicar o que está acontecendo com o sexto reino. By that, I mean she goes to first principles. E com isso, eu acredito que ela vai a esses primeiros, i.e., she goes to the Bible and lets the Bible explain what's going on. esses princípios primários. Ela vai à Bíblia que está explicando o que está So, acontecendo. we want to understand the rise of the 7th kingdom. Nós então queremos entender o So, we can look at the rise levantamento of the 6th. do sétimo reino, então temos que olhar para a In ascensão Great do Controversy sexto. 439.3, Em Grande Conflito I'll 439.3, paraphrase for lack of time. pela falta de tempo, vou parafrasear. She quotes Revelation 13, verse 11, Ela cita Apocalipse 13:11, and says, which talks about this entity that's coming up out of the earth. que fala dessa entidade que está saindo da terra. And then she goes on to explain what that means. Eu digo, então ela vai tentar explicar o que isso And she significa. uses Daniel and Revelation to do that. E ela usa Daniel e Apocalipse para fazer isso, Trying to demonstrate or make the point tentando demonstrar ou fazer um ponto. that it comes up peacefully. Isso se levanta se levanta Not through war and not through revolution. pacificamente, não através de guerra ou In revoluções. contrast to coming up through waters as the kingdoms before it. Em contraste com os reis que vieram antes, que se levantaram das nações. So this kingdom comes up out of the earth peacefully, Então, esse reino se levanta da terra de forma pacífica and it becomes the defining characteristic of how it rises to power. e se torna então a característica de como esse reino se levanta para o poder. The contrast with revolution and war O contraste com a revolução is e what the guerra 6th kingdom stood for, democracy. é o motivo pelo qual o sexto reino se levantou, pela democracia, What you would call a representative government.
o que a gente chamaria de um governo representativo. So if that's how the sixth kingdom rises, Então, se é dessa forma como o sétimo reino se levanta i.e., comes to power, e chega ao poder, we can look at the other beast that's mentioned in that verse, podemos olhar para essa outra besta que está Revelation 13, sendo verse 11, mencionada nesse versículo, because Apocalipse it speaks 13, about 11, two kingdoms. que fala de One it's going to dois call a lamb, and the other it's reinos. going to call a dragon. Um a gente vai chamar de cordeiro, outro And de both dragão, of them come up out of the earth, e ambos se levantam da terra. which means they both have to come to power through the same means. Isso significa que ambos têm que vir ao Where poder democracy da becomes a mesma fundamental characteristic of forma. both those entities. E a democracia, então, se torna uma característica fundamental de ambas essas entidades. That's their rise. Esta é o What you can levantamento. do as well O que nós podemos fazer também is we juxtapose the sixth and the seventh kingdom to learn about the sixth, é justapor o sexto e o sétimo reinos para aprender sobre o sexto. to learn about the seventh through the sixth, Aprender sobre o sétimo através do sexto. we can take that sixth kingdom Nós podemos pegar and esse compare it sexto to the fifth. reino e compará-lo com o quinto. And one thing that John tells us about that fifth kingdom E uma coisa que John nos conta sobre esse quinto reino, in Revelation 13, verse 10, em Apocalipse 13, versículo is that 10, kingdom é que este killed with the sword reino, morto pela and so espada, must be killed by the sword. morreu, matou The com means espada in e which deve it morrer found por life espada. or power are going to be the means in which it finds its death. E a forma com que consegue vida ou poder And so we também é see pelo with the meio com sixth que kingdom, morreu. Vemos então que o sexto reino, the means in which it found life, democracy, a forma com que ganha vida, a the democracia, democratic process of voting, processo democrático de votar, is the way in which it dies. é a forma em que morre. And so as you build this chain and you group the fifth, sixth, and seventh together, Então, quando você monta essa cadeia do quinto, sexto e sétimo John is juntos, showing you how that seventh is going to come to power corrente, João vai te mostrar como o and sétimo vai what chegar ao becomes a key poder. characteristic for its rise. E o que seria uma característica chave para seu levantamento. So I'm out of time. Então, eu estou sem tempo agora. So I'll just recap what we've done thus far. Então, até aqui eu só vou recapitular o que nós The fizemos. aim of my study O objetivo do meu estudo, at one level was to try to define these elements a um nível, é tentar definir esses or these elementos, entities essas and give entidades, proof for why the Sunday law is related to an election. e dar prova de por que a lei dominical está relacionada com uma eleição. But my greater hope, Mas and I guess minha all the grande teachers that we speak esperança, this week's greater hope minha maior esperança is a study on methodology, é um estudo sobre metodologia. as this movement tries to raise up a movement of priests. E vemos que este movimento tenta levantar So I'm hoping you followed the chain of thought. movimento de sacerdotes. In this case, how you would use symbology. Quero que pensem, neste caso, como vocês usariam a And so metodologia. one of the key things we would need to do is go to first principles Uma das questões-chave pelas quais vamos passar são esses princípios William Miller will phrase it as fundamentais. don't let anyone else be your tutor.
E William Miller fala: não deixe que nenhuma outra pessoa seja seu professor or your interpreter. ou seu And that intérprete. includes Ellen White. Isso inclui Ellen White. Instead, go to first principles and figure it out yourself. Em vez disso, vá aos princípios básicos e entenda por você mesmo. So, in doing that, we spend some time trying to conceptualize how to use symbols. Então, ao fazer isso, nós passamos algum tempo tentando dar o conceito de Through their símbolos definitions através dessas or seeing how definições that symbol is used in other places where a bit more light is given about it. e vendo, Through ou their então, definitions através de suas or definições, through understanding how that symbol is used ou através de entender como esse símbolo é usado in other places. em outros lugares. And so we did that through the various definitions that we had. Nós fizemos isso através das várias definições que tínhamos. And then the first proof that I've suggested Então, a primeira prova que eu sugeri, as being the marker for the Sunday law como sendo o marcador para a lei is dominical, understanding the key characteristic of the sixth kingdom. é entender a característica-chave do sexto reino. What was the symbol or the marker for its rise to power? Seria o símbolo ou marcador de sua ascensão ao And then poder. we employed a tool that we should all be comfortable with, E quando aplicamos a ferramenta com a qual todos deveríamos estar juxtapositioning, confortáveis, que é a justaposição, to understand the seventh kingdom's rise to power. para entender a So, in ascensão do sétimo reino ao the poder. half a study I have this afternoon, Então, a metade de estudo que tive essa manhã com vocês we'll go through the second and the third proof. vai passar também pela terceira e segunda Let's e close terceira with a word of prova. prayer. Vamos encerrar com uma oração. El Palmendo wants to say something quickly. Ancião Parmília quer dizer algo. In the introduction yesterday, Na introdução I ontem, mentioned that there were some things that the speakers agreed on and there were some things that they didn't agree on. eu mencionei que os palestrantes tinham coisas que concordavam e que não concordavam. When it came to the 5 proofs. Quando, com relação So I às just want 5 to provas, draw your attention again. eu gostaria que vocês colocassem atenção nisso novamente. We've had 2 presentations this morning. Nós temos 2 apresentações esta manhã. And part of the focus has been the separation of symbology from its structure. E muito do esforço feito aqui foi para mostrar a separação entre a simbologia e a estrutura, Its historical setting. em sua construção When histórica. you review what Arian and Curtis have said so far, Quando vocês revisarem o que o Arian e o Curtis disseram I até just want então, to make sure that you understand what they're saying. eu quero me assegurar de que vocês estejam entendendo o que eles estão dizendo. Hopefully, Aaron's going to have an opportunity to present at the weekend. Espero que, tomara que o Arian tenha a oportunidade de One of apresentar the things that he disagrees on, no fim de semana. Uma das coisas que ele discorda, therefore you may disagree on, que talvez vocês também discordem, is how you handle symbols outside of their context. é como você lida com símbolos fora de seu contexto. Still not clear to you what they're doing,
Se não está claro para vocês o que eles estão Focus your fazendo, questions on that foquem as suas perguntas because nisso, it's an important issue that you need to understand and either agree or know why you disagree. porque é um tema importante que vocês precisam entender se concordam ou não. That's all. É isso. Let's close with a word of prayer. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Dear God, Querido learning Deus, how to learn can be difficult, aprender a aprender pode ser difícil, but I hope that we recognize the importance of that. mas espero que possamos reconhecer a importância And disso. so, as the rest of the week goes on, E a semana I ask that you may guide our steps passar, pedimos que o Senhor guie os nossos passos, so that we may learn how to learn correctly. para que possamos aprender a aprender I thank corretamente. you for the Te blessing of agradeço fellowship. com a bênção da comunhão de todos And the benefit and the fruit that can come from mind meeting with mind. e o benefício dos frutos que podemos ter quando uma mente encontra a outra. I praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém.